E aí, se a prova de assistente em administração está no seu radar, uma coisa é certa: dominar o pacote Office não é só um diferencial, é o obrigatório. Então a gente vai focar agora exatamente no que as bancas costumam cobrar, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. A meta aqui é muito clara: gabaritar essas questões. E para chegar lá, não adianta só saber usar os programas no dia a dia. É preciso entender como as bancas de concurso pensam, o que elas querem testar em um candidato. Chega de perder tempo com aquelas funções que ninguém nunca usa e que nunca aparecem em prova. A ideia aqui é ser um laser, mirar de forma estratégica e eficiente exatamente onde a gente precisa concentrar os estudos para ter o melhor resultado possível. Ok, mas antes de sair decorando o comando, vamos entender o porquê de tudo isso. O pacote Office não é só mais uma matéria no edital. Ele é, literalmente, a principal ferramenta de trabalho de um assistente em administração. Dominar isso é dominar a futura rotina de trabalho. Pensa bem, a redação de ofícios, de memorandos, tudo acontece no Word. E aquele controle de frequência, de despesas, está lá no Excel. A apresentação de resultados de um projeto, PowerPoint. Ou seja, dominar essas ferramentas significa ser um profissional mais eficiente desde o primeiro dia de trabalho. Vamos começar então pelo editor de textos. No Word, o foco das provas quase sempre gira em torno de formatação e de alguns recursos bem específicos que ajudam a organizar e automatizar o trabalho. É bom pensar na formatação em 3 níveis, sabe? A fonte cuida dos detalhes de cada letra, o parágrafo organiza os blocos de texto e a página, a página define a estrutura geral do documento. As bancas adoram criar questões que misturam esses 3 níveis só para ver quem está atento. E aqui estão alguns detalhes que derrubam muita gente. Salvar só atualiza o arquivo que já existe. Já o salvar como cria uma cópia nova. Copiar duplica, enquanto recortar move de lugar. E justificar, que é um tipo de alinhamento, deixa as margens retinhas dos dois lados. Conhecer essas diferenças é crucial. A mala direta é um daqueles assuntos que, se cair na prova, já separa quem realmente estudou. Pense nela como se fosse uma pequena fábrica de documentos. A gente cria um único modelo e ela preenche automaticamente com as informações de uma lista, personalizando centenas de cartas ou certificados de uma só vez. E o segredo da mala direta está em 2 componentes básicos. De um lado, tem o documento principal, que é tipo o esqueleto do texto. Do outro lado, a fonte de dados, que vai preencher esse esqueleto com as informações. A mágica toda acontece quando o Word junta essas 2 coisas. Agora vamos sair um pouco do texto e mergulhar no universo dos dados e cálculos, o Excel. Para a prova não precisa ser um expert, mas é fundamental dominar as funções e os conceitos básicos que agilizam o dia a dia de qualquer administração. Olha, este slide aqui é um resumo de ouro. Soma, média, máximo e mínimo são bem diretas, né? Mas a função C, essa é a estrela das provas. Ela testa uma condição. Se a nota na célula A1 for maior ou igual a 7, escreva aprovado, se não, escreva reprovado. É a base para tomar decisões dentro de uma planilha. Vamos para um ponto que derruba muito candidato. Referências de célula. A referência relativa é o padrão do Excel. Quando a gente copia uma fórmula, ela se ajusta sozinha para a nova linha ou coluna. Pensa nela como uma referência flexível. Já a referência absoluta faz exatamente o contrário. Ela trava a célula. Não importa para onde a fórmula seja copiada, ela sempre vai apontar para aquela célula específica. A dólar, A dólar. É como se fosse uma âncora. E essa frase resume tudo. Viu um cifrão na frente da letra e do número, pode saber. Aquela referência está travada, fixa, absoluta. É o comando para o Excel. Não mude esta parte da fórmula de jeito nenhum. Saber escolher o gráfico certo também é super importante. As bancas adoram apresentar uma tabela de dados e perguntar qual o tipo de gráfico ideal. Gráficos de colunas ou barras como esse são perfeitos para comparar quantidades entre categorias. Já os de linha mostram tendências com o tempo. E os de pizza, claro, servem para exibir as partes de um todo. Finalmente, chegamos no PowerPoint. Aqui, o foco muda um pouco, vai mais para a comunicação visual. Criar apresentações que sejam claras e profissionais é uma habilidade muito importante para relatórios e projetos na área da administração. Essa é talvez a confusão mais clássica em provas de PowerPoint. Transição é o efeito de passagem de um slide inteiro para o outro. Animação é o que acontece com as coisas dentro de um slide. Um texto que surge, uma imagem que se move, uma é macro, a outra é micro. E para padronizar as apresentações, tem que dominar 3 conceitos.
O layout organiza o conteúdo de cada slide. O tema define a aparência visual geral. E o slide mestre é o chefão. Ele permite aplicar uma mudança, como um logotipo, em todos os slides de uma só vez. Muito bem, já cobrimos as ferramentas principais. Agora, como é que a gente transforma esse conhecimento em pontos na prova? Vamos fechar com uma estratégia bem clara e umas dicas de memorização. É bom estudar em camadas. Primeiro, entenda o propósito. O Word é para texto, Excel para números. Segundo, conheça as ferramentas. O que é a mala direta, o que faz a função C. E terceiro, o mais importante de tudo, entenda a aplicação. Em que situação se usa um gráfico de linhas? As provas hoje em dia cobram muito esse raciocínio. E para aquela revisão final, vale a pena memorizar essas palavras-chave. Word é texto, Excel é cálculo. O cifrão, dólar, no Excel é referência fixa. Transição é entre os slides, a animação é dentro do slide. Essas associações bem simples podem garantir um ponto valioso no dia da prova. Com esta análise, a ideia é ter um mapa bem claro do que estudar. Agora a pergunta é, qual dessas áreas, seja uma função do Excel ou um recurso do Word, vai ser o diferencial para a aprovação? O foco correto é o que transforma estudo em resultado. Bons estudos!